Você já sentiu essa voz pesada dentro de você, sussurrando que talvez seja o momento de desistir? Porque, justo quando você mais se esforça, tudo parece mais difícil. Por que o sucesso parece tão distante quando você mais precisa dele? E há algo ainda mais inquietante. E se você estiver muito mais perto de conseguir do que imagina, mas decidir parar agora? Fique comigo por alguns minutos, porque o que você está prestes a ouvir pode mudar sua decisão para sempre. Pode ser que agora mesmo você esteja sentado em silêncio, olhando para o vazio, sentindo esse peso no peito que lhe sussurra que talvez seja o momento de abandonar. Talvez você estivesse perseguindo um sonho, construindo um projeto, levantando um negócio ou tentando mudar sua vida passo a passo. Mas as coisas se complicaram. Os dias se transformaram em semanas, as semanas em meses, e os resultados que você esperava simplesmente não chegaram. E então apareceu a dúvida. Essa pequena semente que começa como um pensamento inocente e termina crescendo até ocupar tudo. Você começa a se perguntar se realmente é bom o suficiente, se todo esse esforço faz sentido, se não está perdendo tempo, se talvez os outros tivessem razão quando duvidavam. Se agora mesmo você sente vontade de desistir, quero que saiba algo muito importante. Você não está sozinho. Quase todos que tentaram construir algo significativo passaram exatamente por este mesmo ponto. Aquele momento em que o cansaço se mistura com a incerteza e a esperança começa a se enfraquecer. Mas aqui há algo que poucos compreendem. Esse sentimento não é necessariamente um sinal de fracasso. Nem sempre significa que você esteja errado. Às vezes, significa algo muito diferente. Você poderia estar a centímetros daquilo que tem buscado por tanto tempo. Poderia estar exatamente no cruzamento de caminhos onde muitos dão a volta e uns poucos decidem continuar. O que você está sentindo agora não é estranho, é humano. E entendê-lo é o primeiro passo para não cometer o erro de abandonar cedo demais. Porque há uma verdade que quase ninguém lhe diz sobre estes momentos sombrios. E essa verdade começa com uma ideia muito simples. Existe um velho ditado que afirma que a hora mais escura é justo antes do amanhecer. É esse instante em que a noite parece interminável, quando o frio penetra mais fundo e não se distingue nenhuma luz no horizonte. Tudo parece imóvel, estático, como se o amanhecer jamais fosse chegar. Na vida ocorre exatamente o mesmo. Justo antes de um grande avanço, as coisas costumam parecer mais difíceis do que nunca. É quase como se a própria vida estivesse lhe perguntando o quanto você deseja realmente aquilo, por que está lutando. Como se testasse sua determinação no ponto exato onde é mais fácil retroceder. Pense em qualquer grande história que você conheça. Cada herói teve um momento em que quis abandonar. Cada pessoa que alcançou algo extraordinário atravessou uma etapa em que continuar parecia absurdo. Não porque não tivessem talento, mas porque o caminho se tornou escuro. Nesse ponto, a mente começa a construir argumentos para desistir. Diz que talvez não fosse para você, que talvez você tenha interpretado mal os sinais, que talvez fosse mais sensato dar meia volta e buscar algo mais fácil. Mas o que você está experimentando pode não ser um sinal de que está falhando. Pode ser um sinal de que está perto, muito perto. Antes de qualquer transformação importante, existe fricção. Antes de qualquer conquista significativa, aparece a resistência. E essa resistência nem sempre é um inimigo. Às vezes é simplesmente a última barreira antes de cruzar para o próximo nível. A pergunta não é se este momento é incômodo. Ele é. A pergunta é: o que você fará quando tudo dentro de você quiser parar? Porque se olharmos a história com atenção, veremos que muitos estiveram nesse mesmo lugar. E alguns decidiram não desistir. Pensemos em pessoas que hoje consideramos símbolos de sucesso. Não porque fossem diferentes desde o princípio, mas porque atravessaram momentos em que desistir parecia a opção mais lógica. J.K. Rowling foi rejeitada por múltiplas editoras antes de Harry Potter se tornar um fenômeno mundial. Imagine quantas vezes ela ouviu que sua história não tinha futuro. Quantas cartas de rejeição teve que ler antes que alguém acreditasse em seu manuscrito.
Michael Jordan não conseguiu entrar no time universitário de basquete em sua escola. Para muitos, isso teria sido suficiente para aceitar que simplesmente não eram bons o suficiente. No entanto, essa decepção não foi o fim de sua história. Walt Disney foi demitido de um jornal porque, segundo lhe disseram, não tinha criatividade. Hoje seu nome está associado a um dos maiores impérios criativos do mundo. Agora pare um segundo e pense. O que teria acontecido se tivessem abandonado logo antes? Se Rowling tivesse aceitado que suas rejeições eram um sinal definitivo? Se Jordan tivesse decidido que não tinha talento? Se Disney tivesse acreditado naquela crítica? E agora pense em você. Pode ser que você esteja exatamente nesse mesmo ponto de cruzamento. Nesse instante em que parece mais simples desistir do que continuar. Mas a história demonstra algo muito claro. O momento mais doloroso nem sempre é o fim. Muitas vezes é o limiar. Há algo importante que quase ninguém explica. De fora, o sucesso parece repentino. Um dia ninguém te conhece, e no outro, todo mundo fala de você. Mas essa percepção é enganosa. O progresso ocorre em silêncio. A preparação ocorre em silêncio. A acumulação de experiência, de resistência, de aprendizado, ocorre longe dos holofotes. Quando finalmente chega o resultado visível, o mundo chama de sucesso da noite para o dia. Mas você saberá que não foi assim. E aí está a verdadeira prova. Crer antes de ver. Persistir antes que existam provas externas. Porque a maioria para justo quando o processo invisível está prestes a dar frutos. E isso nos leva a algo ainda mais profundo. Há algo fascinante sobre o crescimento. Quase sempre é invisível antes de se tornar evidente. As habilidades que você está desenvolvendo, a resistência que está construindo, as lições que está aprendendo, não aparecem imediatamente diante de seus olhos. Acumulam-se em silêncio, como água enchendo lentamente um recipiente. Durante muito tempo parece que nada muda. Você trabalha, tenta, corrige, falha, volta a tentar. E, no entanto, externamente tudo parece igual. Essa é a parte mais difícil de suportar, porque a mente quer provas imediatas, quer sinais visíveis que confirmem que o esforço vale a pena. Imagine um mineiro cavando em busca de ouro. Dia após dia ele golpeia a rocha com sua picareta. A poeira sobe, os músculos se tensionam, o cansaço aumenta. Não encontra nada. Passa um mês, depois outro. Finalmente exausto e frustrado, decide abandonar. Lo que não sabe es que, se hubiera dado solo 3 golpes más, habría alcançado la veta de oro. Que trágico seria se seus sonhos estivessem a 3 tentativas de distância e você decidisse parar logo antes. Que irônico seria desistir quando o ponto de inflexão estava tão perto. A maioria abandona porque interpreta a falta de resultados imediatos como ausência de progresso. Mas o progresso nem sempre se manifesta em aplausos ou números visíveis. Às vezes se manifesta em quem você está se tornando enquanto avança. O mundo exterior vê resultados. Você deve aprender a ver processos. Quando finalmente o esforço acumulado rompe a superfície, parecerá repentino. Mas não será. Será a consequência inevitável de tudo aquilo que você fez quando ninguém estava olhando. E aqui aparece outra verdade importante. O que você está sentindo agora, essa pressão, esse desgaste, esse cansaço, nem sempre é um sinal de que algo vai mal. Às vezes, é simplesmente o preço de crescer. Porque crescer dói. E entender isso pode mudar completamente sua forma de interpretar este momento. Quando você treina na academia, seus músculos não crescem enquanto você está confortável. Crescem quando você os força, quando queimam, quando sente que não pode fazer nem mais uma repetição. Essa dor não é um sinal de destruição definitiva. É uma fase necessária para se reconstruir mais forte. Com seus sonhos ocorre o mesmo. O estresse que você está sentindo, a pressão, a dúvida, inclusive o medo, fazem parte do processo de fortalecimento. Não são provas de que você esteja fracassando. São sinais de que você está sendo esticado além da sua versão atual. E cada vez que você resiste um pouco mais, sua capacidade aumenta. Pense em uma borboleta saindo de seu casulo. O processo parece cruel. Ela luta, se retorce e parece que não conseguirá. Mas essa luta não é um acidente. É essencial.
Se alguém tentasse ajudá-la abrindo o casulo antes da hora, a borboleta não desenvolveria a força necessária para voar. Morreria sem ter aberto suas asas. Tua luta cumpre a mesma função. O impulso natural quando algo dói é parar. O cérebro busca protegê-lo do mal-estar. Sussurra para você recuar, para evitar o risco, para se refugiar no conhecido. E isso é normal. Você não é fraco por sentir isso. Você é humano. Mas aqui está a diferença entre quem avança e quem fica no mesmo lugar. Os que avançam entendem que o incômodo não é uma ameaça permanente, mas sim uma etapa temporária do crescimento. Não fogem imediatamente da dor. Eles a interpretam. Não se trata de buscar sofrimento desnecessário. Trata-se de não confundir dificuldade com fracasso. A tensão que você experimenta pode ser o sinal de que está evoluindo. Pode ser a evidência de que está construindo a força de que precisará quando finalmente chegarem os resultados. E ainda assim, mesmo entendendo tudo isso, o caminho pode parecer enorme. Aí é onde entra outro princípio essencial. Muitas vezes, abandonamos não porque o sonho seja impossível, mas porque olhamos para a montanha completa e nos sentimos sobrecarregados. Observamos a distância que falta e esquecemos o trecho que já percorremos. O topo parece inalcançável, e essa percepção nos paralisa. Mas ninguém escala uma montanha em um único salto. Avança-se passo a passo, um apoio firme, depois outro, depois mais um. Quando você se concentra unicamente no próximo movimento, o desafio deixa de ser monstruoso e se torna manejável. Você não precisa resolver tudo hoje. Só precisa dar o próximo pequeno passo. Uma casa não se constrói de uma só vez. Coloca-se um tijolo, depois outro e outro. Durante muito tempo não parece grande coisa. Mas um dia você olha para trás e descobre que ergueu uma estrutura sólida. O sucesso funciona da mesma forma. Não é um salto gigantesco. É a soma de ações pequenas que pareciam insignificantes no momento. Cada e-mail enviado, cada treino completado, cada tentativa que ninguém celebrou. Tudo conta, tudo soma. E há algo importante que você deve entender aqui. Está tudo bem estar cansado. Está tudo bem sentir-se desanimado. Está tudo bem precisar de uma pausa. Você não é uma máquina. Não tem que fingir força constante. Você pode respirar, pode parar um momento, pode chorar se precisar. Mas há uma diferença fundamental entre descansar e desistir. Descansar significa recuperar energia para continuar a viagem. Desistir significa abandonar o destino. Si necesitas parar, hazlo. Pero no confundas agotamiento con incapacidad. No permitas que una emoción temporal destruya un objetivo permanente. E em meio a esse cansaço, lembre-se por que você começou. Feche os olhos por um instante e volte ao primeiro dia. Aquela faísca inicial. Aquela razão poderosa que o impulsionou a dar o primeiro passo. Talvez você quisesse mudar sua vida. Talvez quisesse provar algo a si mesmo. Talvez quisesse oferecer um futuro melhor para alguém que ama. Essa razão continua lá. A versão de você que decidiu começar ainda vive dentro de você e está esperando que você não a abandone agora. E quando você se lembra disso, algo mais se torna evidente. Eres mais fuerte de lo que crees. Quando você está no meio da luta, é fácil esquecer tudo o que já superou. A mente foca no obstáculo atual e minimiza o passado. Mas pare um momento e pense com honestidade. Você atravessou decepções, perdas, fracassos, momentos de dúvida profunda. E ainda assim, aqui está você. Tienes 100% de supervivência hasta este instante. Isso não é coincidência. Isso é resiliência. Isso é força acumulada. Isso é prova de que, mesmo quando pensava que não aguentava mais, encontrou a maneira de seguir em frente. O medo que sente agora não é maior do que o que você já enfrentou antes. A dúvida que te invade não é mais poderosa que sua capacidade de resistir. Você está mais preparado do que acredita, mesmo que não veja claramente. Mas há algo que ninguém pode fazer por você. La decisión final siempre es personal. Você pode se afastar. Muita gente faz isso. Pode dizer que foi o suficiente, que tentou e que agora prefere algo mais simples. Ninguém vai te impedir. O você pode ficar.
Você pode lutar mais um round, tentar mais uma vez, dar mais um golpe, como um mineiro que esteve a 3 tentativas do ouro. Pode escolher avançar mesmo com medo. Pode decidir que este momento incômodo não será o fim da sua história. A diferença entre quem alcança seus sonhos e quem fica com a dúvida não é o talento, não é a sorte. É a decisão dolorosa e poderosa de continuar quando seria mais fácil parar. Se agora mesmo você sente vontade de desistir, lembre-se disso. A dificuldade que enfrenta hoje está moldando a força de que precisará amanhã. O que parece um muro intransponível pode estar ocultando seu próximo grande avanço. Não está sozinho nesta batalha. Cada pessoa que hoje você admira esteve algum dia exatamente onde você está agora. Cansada, assustada, cheia de dúvidas, mas ainda de pé, siga lutando, siga avançando. Seu ponto de ruptura pode estar a apenas uma tentativa mais de distância. E quando chegar esse momento, você olhará para trás e saberá que tudo mudou porque decidiu não desistir quando mais importava. Não pare agora.